Olá, bem-vindos à sexta parte do livro Coração de Tinta. Inscreva-se no canal para mais vídeos como esse toda semana. 30. Pipo tagarela. Vocês foram mal informados, disse-lhe Flor de Manteiga. Aqui não há nenhuma aldeia em muitas milhas. Aqui também não há ninguém que possa ouvi-la gritar, disse o siciliano, e saltou até ela com uma agilidade incrível. William Goldman, o noivo da princesa. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas, Elinor telefonou para a casa de Fenoglio. Meg estava com Mo no sótão, observando-o libertar um livro da sua capa mofada, com tanto cuidado como se salvasse um animal ferido de uma armadilha. Mortimer! Chamou Fenoglio pela escada. Tem uma mulher histérica ao telefone gritando coisas incompreensíveis no meu ouvido. Ela afirma ser uma amiga sua. Mo largou o livro sem capa e desceu. Fenoglio passou-lhe o telefone com má vontade. A voz de Elinor vomitava raiva e desespero no ambiente pacífico do escritório. Mo esforçava-se por tirar um sentido de tudo o que ela despejava em seu ouvido. Como ele sabia? Ah, claro! Meg ouviu o pai dizer. Meg o ouviu dizer. Queimados? Todos? Ele passou a mão no rosto e olhou para Meg, mas ela teve a sensação de que seu olhar a atravessava. Está bem, sim, com certeza. Embora eu receie que também nesse caso eles não acreditem numa só palavra sua. E isso que aconteceu com os livros não é da competência da polícia local? Ah, sei. É claro. Irei buscá-la. Certo. Então ele pôs o fone no gancho. Fenoglio não conseguiu esconder sua curiosidade. Ele farejava uma nova história. O que foi isso agora? Perguntou impaciente enquanto Mo ficou parado olhando para o telefone. Era sábado. Rico estava pendurado nas costas de Fenoglio como um macaquinho, mas as outras crianças ainda não haviam aparecido. Mortimer, o que foi? Você não fala mais conosco? Olhe para o seu pai, Meg. Ali parado feito um estafermo. Era Elinor, disse Mo. A tia da mãe de Meg. Eu contei a ela sobre você. Os homens de Capricórnio invadiram a casa dela. Tiraram os livros das estantes da casa inteira e os usaram como capachos. E os livros que estavam na biblioteca... Ele hesitou por um momento antes de continuar. Os livros mais preciosos eles levaram para fora e queimaram no jardim. Tudo que ela encontrou na biblioteca foi um galo morto. Fenoglio fez seu neto escorregar das suas costas. Rico, vai dar uma olhada nos gatinhos, ele disse. Isso aqui não é para os seus ouvidos. Rico protestou, mas seu avô empurrou-o impiedosamente para fora do escritório e fechou a porta. Como você tem tanta certeza de que foram os homens de Capricórnio? Ele perguntou, ao voltar-se para Mo novamente. E quem mais seria? Além disso, pelo que me lembro, o galo vermelho é a marca registrada dele. Você se esqueceu da sua própria história? Fenoglio calou-se com uma expressão aflita. Não, não. Eu me lembro, ele murmurou. E como está Elinor? Meg esperou a resposta de Mo com o coração disparado. Felizmente, ela ainda não havia chegado em casa. Demorou no caminho de volta, graças aos céus. Mas você pode imaginar como ela está. Os livros mais bonitos. Meu Deus! Fenoglio recolheu com pressa alguns soldados de brinquedo que estavam em seu tapete. Sim, Capricórnio ama o fogo, ele disse com a voz embargada. Se foi ele, de fato, sua amiga pode se dar por sortuda que ele não a tenha queimado junto com os livros de uma vez. Direi isso a ela. Mo pegou uma caixa de fósforos que estava sobre a escrivaninha de Fenoglio, ergueu-a e abaixou-a de novo lentamente. E os meus livros? Meg teve que criar coragem para fazer a pergunta. Meu baú que estava escondido embaixo da cama. Mo pôs a caixa de fósforos de volta em cima da escrivaninha. Essa é a única boa notícia, ele disse. Nada aconteceu com seu baú. Ele ainda está lá embaixo da cama. Elinor conferiu. Meg respirou aliviada. Será que havia sido Basta quem pusera fogo nos livros? Não. Basta tinha medo de fogo. Ela se lembrava muito bem de como o dedo empoeirado havia zombado dele. Mas no final das contas, não fazia diferença qual dos casacos pretos tinha sido. Os tesouros de Elinor haviam ido embora. E nem mesmo o Mo podia trazê-los de volta. Elinor está vindo para cá de avião. Tenho que ir buscá-la, disse Mo. Ela encasquetou que tem que pôr a polícia atrás de Capricórnio. Eu disse a ela que acho perda de tempo. Mesmo se ela pudesse provar que foram os capangas dele que invadiram a casa dela, como pretende provar que foi ele quem deu a ordem? Mas você conhece Elinor? Meg concordou com uma expressão abatida. Sim,
Ela conhecia Elinor e entendia muito bem a reação dela, mas Fenoglio riu. A polícia! É inútil querer pegar Capricórnio com a polícia, ele exclamou. Capricórnio faz as próprias regras e as próprias leis. Pare! Isso não é um livro que você está escrevendo, Mo interrompeu com um tom rude. Talvez seja muito divertido inventar alguém como Capricórnio, mas pode acreditar que não é nem um pouco divertido encontrar-se com ele. Estou indo para o aeroporto. Meg fica aqui. Cuide bem dela. Antes que Meg pudesse protestar, ele já saíra pela porta. Ela foi para a rua atrás dele, mas Paula e Pipo vieram ao seu encontro. Eles a seguraram e tentaram levá-la consigo. Queriam brincar com ela de canibal, de bruxa, de monstro de 6 braços, personagem das histórias do seu avô, com os quais eles povoavam seu mundo e suas brincadeiras. Quando Meg finalmente conseguiu se soltar daquelas mãozinhas, Mo já estava longe. O lugar onde ele havia estacionado o carro alugado estava vazio. E Meg ficou na piazza, sozinha com o monumento aos mortos e alguns velhos que contemplavam o mar com as mãos enfiadas nos bolsos da calça. Indecisa, ela andou lentamente até os degraus diante do monumento e se sentou. Não estava com vontade de correr pela casa atrás dos netos de Fenoglio, nem de brincar de esconde-esconde. Não, ela só queria ficar sentada ali e esperar pelo regresso de Mo. O vento quente que havia soprado na noite passada, deixando uma fina camada de areia nos peitoris das janelas, já tinha ido embora. O ar estava mais frio do que nos dias anteriores. O céu ainda estava claro sobre o mar, mas algumas nuvens cinzentas se aproximavam vindas da direção das colinas, e a cada vez que o sol desaparecia atrás delas, uma sombra se espalhava sobre os telhados do vilarejo, fazendo Meg sentir um arrepio. Um gato chegou perto dela de mansinho, com as pernas esticadas, o rabo apontado para o alto. Era um bichano magro, cheio de carrapatos, com costelas desenhadas como listras sobre o seu fino pelo cinzento. Meg chamou-o baixinho até que ele pôs a cabeça debaixo do braço dela e, ronronando, pediu uns dedos carinhosos. Ele parecia não ter dono, estava sem coleira e não possuía um dedo de gordura que indicasse que alguém cuidava dele. Meg coçou suas orelhinhas, o queixo, as costas, enquanto olhava para a rua que desaparecia no final da aldeia, depois de uma curva fechada. A que distância ficava o aeroporto? Meg apoiou o rosto nas mãos. Acima dela, as nuvens se acumulavam cada vez mais ameaçadoras. Elas se tornavam mais densas e avançavam cinzentas de chuva. O gato esfregou as costas no joelho de Meg. Enquanto os dedos dela acariciavam o pelo sujo, de repente mais uma pergunta lhe veio à mente. E se Dedo Empoeirado não tivesse contado a Capricórnio apenas sobre a casa de Elinor? E se ele também tivesse contado onde ela e Mo moravam? Também haveria um monte de cinzas esperando por eles no sítio? Não. Ela não queria pensar nisso. Ele não sabe, ela sussurrou. Ele não sabe de nada. Dedo Empoeirado não lhe contou. Ela repetiu várias vezes, como uma esconjuração. Em algum momento, Meg sentiu uma gota de chuva na mão, depois mais uma. Ela olhou para o céu. Não havia mais um pedacinho azul. Como a proximidade do mar fazia o tempo mudar depressa. Bem, é melhor esperar no apartamento, ela pensou. Talvez lá ainda houvesse um pouco de leite para o gato. O pobre bichinho não pesava mais do que um lenço. Meg teve medo de quebrar alguma coisa nele quando o ergueu. Dentro do apartamento estava escuro como o breu. Mo havia fechado as janelas de manhã para que não ficasse muito quente com o sol. Meg estava tiritando de frio quando entrou no quarto, ensopada pela chuvinha fina. Ela pôs o gato em cima da sua cama desfeita, vestiu o pullover enorme de Mo e foi até a cozinha. A caixa de leite estava quase vazia, mas o pouco que havia, dissolvido num tanto de água, foi o suficiente para encher uma tigelinha. O gato quase tropeçou nas próprias patas de tão afoito que correu quando Meg pôs o leite ao lado da cama. Lá fora, a chuva engrossava cada vez mais. Meg ouviu o barulho das gotas batendo na calçada. Ela abriu a janela. A faixa de céu entre os telhados estava escura, como se o sol já tivesse se pondo. Meg andou devagar até a cama de Mo e sentou-se em cima dela. O gato ainda lambia a tigela. Sua linguinha passava avidamente sobre a porcelana florida na esperança de saborear uma última gota. Meg ouviu passos do lado de fora e então alguém bateu na porta. Quem seria? Era impossível que Mo já estivesse de volta. Ou será que ele havia esquecido alguma coisa? O gato sumira, provavelmente se escondera debaixo da cama. — Quem é? Perguntou Meg. — Meg? Chamou uma voz de criança. Claro, era Paula ou Pipo. Sim, devia ser Pipo. Talvez os dois quisessem que ela fosse procurar formigas com eles, apesar da chuva.
Debaixo da cama, uma pata cinzenta assomou e agarrou o cadarço de seu tênis. Meg entrou no corredor estreito. Não tenho tempo para brincar agora, ela exclamou através da porta fechada. Por favor, Meg, suplicou a voz de Pipo. Com um suspiro, Meg abriu a porta e deu de cara com Basta. Olha só quem está aqui, ele disse com uma voz baixa e ameaçadora, enquanto seus dedos seguravam o pescoço fino de Pipo. O que você me diz, nariz chato? Ela não tem tempo para brincar. Basta empurrou Meg bruscamente para trás e entrou com Pipo pela porta. Nariz chato, é claro, também estava lá. Seu vasto tórax quase não passou pela porta. Solte-o! Meg ordenou para Basta com a voz trêmula. Você está machucando o menino. Estou? Basta olhou para o rosto pálido de Pipo. Isso não seria gentil da minha parte, já que ele nos mostrou onde você estava escondida. Dizendo isso, ele apertou ainda mais o pescoço de Pipo. Sabe quanto tempo nós ficamos naquela cabana imunda? Ele sussurrou para Meg. Ela deu um passo para trás. Muito tempo! Basta esticou as palavras e chegou perto de Meg com sua cara de raposa, tão perto que ela viu seu próprio reflexo nos olhos dele. Não é verdade, nariz chato? Aqueles ratos malditos quase me devoraram os dedos dos pés, resmungou o gigante. Em troca, eu gostaria muito de girar o nariz dessa bruxinha até ele ficar virado de ponta cabeça na cara dela. Talvez mais tarde. Basta empurrou Meg para o quarto escuro. Onde está seu pai? O pequeno aqui disse que ele saiu. Para onde ele foi? Ele soltou o pescoço de Pipo e deu um empurrão tão violento que suas costas... Ele soltou o pescoço de Pipo e deu um empurrão tão violento em suas costas que o menino tropeçou em Meg. Foi fazer compras. Meg mal conseguiu respirar de medo. Como você nos encontrou? E ela mesma se deu a resposta. Dedo empoeirado. É claro, quem mais? Mas em troca do que ele os traíra dessa vez? Dedo empoeirado, respondeu Basta, como se tivesse lido seus pensamentos. Não há muitos malucos nesse mundo que andam por aí cuspindo fogo e possuem uma Marta domesticada, que dirá uma com chifres. Só tivemos que perguntar um pouco por aí, e quando encontramos a pista de Dedo empoeirado, obviamente encontramos a do seu pai também. E com certeza já lhes teríamos feito uma visita antes se esse cabeça de vento... Ele deu uma cotovelada tão forte no estômago de Nariz Chato que esse soltou um grunhido de dor. Não tivesse perdido vocês de vista no caminho para cá. Vasculhamos um monte de aldeias, gastamos a saliva e a sola dos sapatos, até que finalmente chegamos aqui e perguntamos para um desses velhos que ficam o dia inteiro olhando para o mar se ele lembrava das cicatrizes de Dedo empoeirado. Onde ele se enfiou? Ele também foi fazer compras? Ao dizer isso, Basta fez uma cara de deboche. Meg sacudiu a cabeça. Ele foi embora, ela respondeu com a voz sumida. Já faz tempo. Então o Dedo empoeirado não os traíra. Não daquela vez. E Basta o deixar escapar por entre os dedos. Meg quase sorriu. Vocês queimaram os livros de Elinor, ela disse enquanto estreitava Pipo, ainda emudecido de medo, junto de si. Vocês ainda vão se arrepender. Ah, é? Basta deu um sorriso malvado. Por quê? Cockrell divertiu-se a beça. Mas agora chega desse papo furado. Nós não temos todo o tempo do mundo. O menino aí? Pipo afastou-se do dedo indicador de Basta como se ele fosse uma faca. Nos contou algumas coisas estranhas sobre um avô que escreve livros ou sobre um livro que interessava muito ao seu pai. Meg engoliu a saliva. Mas que bobo era aquele Pipo, que fedelho bobo e tagarela. Que gato comeu sua língua? Perguntou Basta. Talvez eu deva apertar um pouco mais o pescocinho magro do garoto? Pipo começou a chorar e enfiou o rosto no pullover de Mo, que Meg ainda estava usando. Ela passou a mão em seus cabelos crespos tentando consolá-lo. Esse livro não está mais com a avó dele, ela gritou para Basta. Vocês já o roubaram. Sua voz soou rouca de ódio, e ela sentiu enjoo de seus próprios pensamentos. Ela queria chutar Basta, bater nele, enfiar na barriga do desgraçado a navalha novinha em folha que estava no cinto dele. Roubamos? É, pode ser. Basta deu um sorriso amarelo para Nariz Chato. Mas preferimos nos convencer disso pessoalmente, não é? Nariz Chato fez que sim com o ar ausente e olhou para os lados. Ei, você está ouvindo? Embaixo da cama soou um ruído de algo raspando. Nariz Chato ajoelhou-se no chão, ergueu o lençol e passou o cano da espingarda sobre a cama. O gatinho cinzento rosnou e disparou para fora de seu esconderijo.
Quando o Nariz Chato quis apanhá-lo, ele enfiou as garras em seu rosto deformado. Com um grito de dor, Nariz Chato se pôs de pé. Vou torcer o pescoço dele, berrou, e partir a nuca ao meio. Meg quis interceptá-lo quando ele foi para cima do gato, mas Basta se adiantou. Você não vai encostar a mão nele, ele ralhou com o Nariz Chato, enquanto o gatinho sumia atrás do armário. Matar gatos dá azar. Quantas vezes ainda vou ter que lhe dizer isso? Que idiotice! Isso é uma superstição imbecil. Já torci o pescoço de muitas dessas bestas, vociferou o Nariz Chato enquanto passava a mão no rosto arranhado. E por acaso tive mais azar do que você por causa disso? Às vezes você me enlouquece com essa sua ladainha. Não pise na sombra que dá azar. Ei, você pisou primeiro com o pé esquerdo. Dá azar. Alguém bocejou. Droga, amanhã vou cair morto. Pare, vociferou Basta. As suas lamúrias é que estão me enlouquecendo. Leve as crianças para a porta. Pipo agarrou-se em Meg quando o Nariz Chato os arrastou pelo corredor. Mas por que essa choradeira? Ele rosnou no ouvido do menino. Nós vamos visitar o seu avô. Pipo não largou a mão de Meg um só instante enquanto eles cambaleavam atrás de Nariz Chato. Ele a agarrou com tanta força que ela sentiu suas unhas curtas cravadas na pele. Por que Mo não me escutou? Ela pensou. Podíamos ter ido para casa. A chuva ainda estava forte. Meg sentia escorrer as gotas em seu rosto e na nuca. As vielas estavam desertas, não havia ninguém que pudesse ajudá-los. Basta ia logo atrás. Ela ouviu amaldiçoar a chuva em voz baixa. Quando eles chegaram à casa de Fenoglio, Meg estava com os pés ensopados e Pipo com os cachos grudados na cabeça. Talvez ele não esteja em casa, pensou Meg, esperançosa, e se perguntou o que Basta faria se a porta vermelha se abrisse e Fenoglio aparecesse diante dele. Por acaso vocês foram enfeitiçados por algum mau espírito para ficarem na rua com esse tempo? Esbravejou o velho escritor. Já estava indo procurá-los. Entrem, depressa. E nós também podemos entrar? Basta e Nariz Chato haviam encostado na parede ao lado da porta para que Fenoglio não os visse de imediato. Mas agora Basta estava atrás de Meg e punha as mãos nos ombros dela. Enquanto Fenoglio ainda olhava para ele estupefato, Nariz Chato deu um passo e pôs o pé na porta aberta. Pipo passou por ele lépido como um peixe e desapareceu dentro da casa. Quem são eles? Fenoglio lançou um olhar de censura para Meg, como se ela tivesse trazido os dois por vontade própria. São amigos do seu pai? Meg enxugou a chuva do rosto e retribuiu o olhar de censura. Você deveria conhecê-los melhor do que eu, ela disse. Conhecê-los? Fenoglio olhou para ela desentendido, então voltou a olhar para Basta mais uma vez e seu rosto ficou pasmo. Meu Deus, não pode ser. A cabeça de Paula apareceu atrás dele. Pipo está chorando, ela disse. Ele se escondeu no armário. Fique com ele, disse Fenoglio sem tirar os olhos de Basta. Eu já vou. Quanto tempo ainda vamos ficar aqui fora, Basta? Resmungou o Nariz Chato. Até encolhermos? Basta, refletiu Fenoglio sem se mexer do lugar. Sim, é esse o meu nome, velho. Os olhos de Basta se estreitavam sempre que ele ria. Estamos aqui porque você tem algo que nos interessa muito, um livro. É claro. Meg quase desatou a rir. Ele não estava entendendo nada. Basta não sabia quem era Fenoglio. E como saberia? Como ele podia saber que aquele velho homem o havia inventado? Criado com papel e tinta, seu rosto, sua navalha e sua maldade. Chega de conversa, grunhiu o Nariz Chato. As minhas orelhas já estão cheias d'água. Ele tirou Fenoglio do caminho como se fosse uma mosca inoportuna e entrou na casa. Basta o seguiu com Meg. Pipo ainda estava chorando na cozinha, dentro do armário. Paula permanecia diante da porta fechada, tentando consolá-lo. Quando Fenoglio entrou na cozinha com os estranhos, ela se virou e olhou preocupada para o rosto de Nariz Chato. Ele estava com uma cara fechada, como sempre. Parecia simplesmente não ter sido feito para sorrir. Fenoglio sentou-se à mesa e fez um sinal para Paula se aproximar. Então, onde ele está? Basta olhou ao redor, mas Fenoglio estava absorto demais na contemplação de suas criaturas, e não respondeu. Chamava-lhe a atenção principalmente Basta, de quem não tirava os olhos, como se não pudesse acreditar no que via. Eu já disse, não há mais nenhum livro aqui, Meg respondeu por ele. Basta fingiu que não ouviu e fez um sinal impaciente para Nariz Chato. Vá procurar, ordenou. Nariz Chato obedeceu mal-humorado. Meg ouviu como ele batia os pés na estreita escada de madeira que levava para o sótão. Bem, agora me diga, sua pequena bruxa,
Como vocês vieram parar aqui na casa do velho? Basta deu um empurrão nas costas dele. Como souberam que ele ainda tinha um exemplar? Meg lançou um olhar de advertência para Fenoglio, mas infelizmente sua língua era tão solta quanto a de Pipo. Como eles vieram até mim? Eu escrevi o livro, proclamou o orgulhoso velho escritor. Talvez ele esperasse que Basta se ajoelhasse a seus pés imediatamente, mas ele apenas contraiu os lábios num sorriso piedoso. É claro, ele disse, tirando a navalha do cinto. É verdade, foi ele quem escreveu o livro. Meg simplesmente não conseguiu engolir as palavras. Ela queria ver o rosto de Basta, o mesmo medo que havia feito o dedo empoeirado empalidecer quando soubera sobre Fenoglio. Mas Basta apenas riu e começou a fazer entalhes na mesa da cozinha. E essa história, quem foi que inventou? Ele perguntou. Seu pai? Eu tenho cara de bobo, por acaso? Todo mundo sabe que as histórias dos livros são antiquíssimas e foram copiadas por pessoas que já estão mortas e enterradas. Ele enfiou a lâmina na madeira, tirou-a novamente e enfiou outra vez. Sobre sua cabeça, Nairi Chato andava para lá e para cá, fazendo um grande barulho. Mortas e enterradas? Que interessante! Fenoglio pôs Paula em seu colo. Você ouviu, Paula? Esse jovem pensa que todos os livros foram escritos em tempos remotos, por pessoas que já morreram e pegaram as histórias. Deus sabe-se lá de onde. Vai ver, elas as colheram no ar. Paula deu uma risadinha. Dentro do armário agora reinava silêncio. Provavelmente Pipo estava lá, sem respirar e com o ouvido grudado na porta. O que é que tem de tão engraçado nisso? Basta impertigou-se como uma cobra em cujo rabo alguém houvesse pisado. Fenoglio não lhe deu atenção. Contemplou suas próprias mãos com um sorriso, como se rememorasse o dia em que começara a escrever a história de Basta. Então ele olhou para Basta. Você sempre usa mangas compridas, não é mesmo? Ele disse. Quer que eu lhe diga por quê? Basta apertou os olhos e ergueu o olhar para o teto. Que diabos! Por que esse idiota precisa demorar tanto para encontrar um livro? Fenoglio olhava para ele com os braços cruzados. É muito simples. Porque ele não sabe ler, disse baixinho. Você também não sabe. Ou será que aprendeu nesse meio tempo? Nenhum dos homens de Capricórnio sabe, nem mesmo o próprio Capricórnio. Basta cravou a navalha tão fundo no tampo da mesa que teve que fazer força para tirá-la. É claro que ele sabe ler. Do que você está falando? Ele curvou-se sobre a mesa com um ar ameaçador. Não gosto da sua conversa, velho. Que tal se eu fizesse mais umas rugas na sua cara? Fenoglio sorriu. Talvez ele pensasse que Basta não poderia lhe fazer nada porque ele o havia inventado. Meg não estava tão certa disso. Você usa mangas compridas? Continuou Fenoglio lentamente, como se quisesse dar tempo a Basta para entender bem cada palavra. Porque seu chefe gosta de brincar com fogo. Você queimou os 2 braços até os ombros quando incendiou para ele a casa de um homem que ousou negar a filha a Capricórnio. Desde então, é um outro capanga que ateia fogo, e você se limita a lidar com a navalha. Basta levantou-se tão bruscamente que Paula desceu do colo de Fenoglio e se escondeu debaixo da mesa. Você gosta de bancar o sabichão, ele rosnou enquanto apontava a navalha para o queixo de Fenoglio. Só que você apenas leu o maldito livro. E daí? Fenoglio olhou para os seus olhos. A faca em seu queixo não parecia assustá-lo tanto quanto a Meg, nem de longe. Sei tudo sobre você, Basta, ele disse. Sei que você daria sua vida por Capricórnio a qualquer momento e que anseia todos os dias por um elogio dele. Sei que você era mais novo do que Meg quando os capangas dele o recolheram e que desde então você o considera uma espécie de pai. Mas quer que eu lhe conte uma coisa? Capricórnio acha que você é burro e o despreza por isso. Ele despreza todos vocês, filhos tão dedicados, embora ele mesmo tenha providenciado para que continuassem burros. E ele entregaria todos à polícia sem vacilar se isso trouxesse algum proveito para ele. Você sabia? Feche a sua boca suja, velho idiota. A faca de Basta estava perigosamente perto do rosto de Fenoglio. Por um instante, Meg achou que ele fosse cortar o nariz do escritor. Você não sabe nada sobre Capricórnio, a não ser o que leu naquele livro idiota, e acho que agora eu deveria lhe cortar o pescoço. Espere! Basta virou-se para Meg. Não se meta. Depois eu cuido de você, sua pirralha insolente, ele disse. Fenoglio havia posto as mãos no pescoço e olhava estupefato para Basta. Pelo jeito, ele finalmente compreendera que não estava seguro contra a navalha do personagem. É verdade. Você não pode matá-lo, exclamou Meg. Senão...
Basta passou a mão no polegar da lâmina da faca. Senão o quê? Meg procurava desesperadamente as palavras certas. O que ela poderia responder? Porque Capricórnio também morreria. Ela exclamou. Sim, isso mesmo. Todos vocês morreriam. Você, Nariz Chato e Capricórnio. Se você matar esse velho escritor, vocês morrerão, porque foi ele quem inventou todos vocês. Basta esticou os lábios num sorriso desdenhoso, mas abaixou a navalha. E por um momento Meg acreditou perceber em seus olhos algo que poderia ser medo. Fenoglio olhou para ela aliviado. Basta deu um passo para trás, examinou a lâmina atentamente como se tivesse encontrado nela uma mancha, e ilustrou-o com uma ponta de seu paletó preto. Não acredito numa única palavra de vocês, só para deixar claro, ele disse. Mas essa história é tão maluca que talvez o próprio Capricórnio também queira ouvi-la. Ele lançou um último olhar para a navalha reluzente, fechou-a e enfiou-a de volta no cinto. Por isso não levaremos apenas a menina e o livro, mas também o velho. Meg ouviu como o Fenoglio respirou fundo. Ela mesma não tinha certeza se o seu próprio coração ainda batia, de tanto medo que estava sentindo. Basta a levaria. Não, ela pensou. Não. Levar-me? Para onde? Perguntou o Fenoglio. Pergunte à menina. Basta apontou na direção de Meg com um ar de debochado. Ela e o pai já tiveram a honra de ser nossos hóspedes. Pernoite, refeições, tudo incluído. Mas isso é um absurdo, exclamou o Fenoglio. Eu pensei que vocês quisessem o livro. Pensou errado. Nem ao menos sabemos se ainda existe um. Viemos apenas para levar Língua Encantada de volta. Capricórnio não gosta nem um pouco quando seus hóspedes partem sem se despedir, e Língua Encantada é um hóspede muito especial. Não é verdade, meu amor? Basta piscou para Meg. Mas ele não está aqui, e eu tenho coisa melhor para fazer do que ficar esperando. Por isso levarei a filha dele, e ele virá atrás dela por conta própria. Basta andou até Meg e pôs o cabelo dela para trás da orelha. Não é uma bela isca? Ele perguntou. Acredite em mim, meu velho. Quando se tem a filha, tem-se o pai também, como um urso amestrado com uma argola no nariz. Meg tirou a mão dele com um tapa. Ela estava tremendo de raiva. Não faça isso de novo. Basta sussurrou em seu ouvido. Meg ficou contente ao ouvir os passos pesados de Nariz Chato descendo a escada nesse momento. Esbaforido, ele apareceu na porta da cozinha com uma pilha de livros debaixo do braço. Tome! Ele exclamou enquanto os desgarrava na mesa da cozinha. Todos começam com essa argola aberta, e a menor fechada sempre vem depois. Exatamente como você desenhou para mim. Ele pôs ao lado dos livros um papelzinho encebado, onde estavam escrito um C meio torto, seguido com um O. As letras davam a impressão de ter sido escritas com muito esforço. Basta espalhou os livros na mesa e separou-os com a navalha. Não, ele disse empurrando 2 deles para fora da mesa, de forma que eles caíram no chão abertos e com as páginas dobradas. Esses também não. Mais 2 foram parar no chão, e finalmente Basta varreu o resto de cima da mesa. Tem certeza que não há mais nenhum? Ele perguntou a Nariz Chato. Tenho. Ai de você se estiver enganado. Pode acreditar. Quem estará encrencado será você e não eu. Nariz Chato lançou um olhar preocupado para os livros a seus pés. Ah, sim, mais uma pequena mudança. Vamos levar também esse aí. Basta apontou para Fenoglio com a navalha, para que ele possa contar suas belas histórias para o chefe. Acredite, elas são realmente divertidas. E caso ele tenha um livro escondido lá em casa, teremos tempo suficiente para lhe perguntar. Cuide do velho, que eu tomo conta da menina. Nariz Chato acatou a ordem, arrancando o Fenoglio da cadeira. Basta agarrou o braço de Meg, de volta para Capricórnio. Ela mordeu os lábios para não começar a chorar enquanto Basta arrastava em direção à porta da cozinha. Não, Basta não veria uma lágrima sua. Ela não lhe daria esse prazer. Pelo menos eles não pegaram Mo, ela pensou. E de repente, ela não conseguia pensar em outra coisa. E se eles cruzassem com Mo antes de saírem da aldeia? E se encontrassem Mo e Elinor? De repente, ela estava com pressa, mas Nariz Chato parara na porta. E a menina e o chorão dentro do armário? Ele perguntou. O choro de Pipo parou, e o rosto de Fenoglio ficou mais branco do que a camisa de Basta. Bem, meu velho, o que você acha que eu vou fazer com os 2? Perguntou Basta com ar debochado. Você que acha que sabe tudo sobre mim. Fenoglio não disse uma palavra. Provavelmente passavam pela sua cabeça todas as crueldades que ele inventara para Basta. Basta divertiu-se com o medo em seu rosto por alguns minutos preciosos, e depois se virou para Nariz Chato.
Os pirralhos ficam, ele disse. Uma criança já é suficiente. Fenoglio custou para recuperar a voz. Paula, Pipo, vão para casa, ele exclamou enquanto Narichato os empurrava pelo corredor. Ouviram? Imediatamente. Digam para sua mãe que viajei por uns dias. Entendido? Vamos passar mais uma vez no apartamento, ordenou Basta enquanto estavam lá fora na rua. Esqueci completamente de deixar um recado para o seu pai. Afinal, ele precisa saber onde você está, não é mesmo? Que recado que pode ser esse se você mal sabe escrever 2 letras? Pensou Meg. Mas não disse nada, é claro. Durante todo o caminho ela receava que Mo cruzasse com eles, mas quando eles chegaram ao apartamento, apenas uma velha senhora vinha descendo a rua. Uma palavra e eu volto para torcer o pescoço das 2 crianças, sussurrou Basta para Fenoglio quando a mulher afrouxou o passo. Olá, Rosália, disse Fenoglio com a voz abafada. Tenho novos inquilinos para o meu apartamento. O que você me diz? A desconfiança sumiu do rosto de Rosália. Em alguns instantes, a mulher desapareceu no final da viela. Meg abriu a porta e pela segunda vez deixou Basta e Narichato entrarem no apartamento onde ela e Mo haviam se sentido tão seguros. No corredor, ela se lembrou novamente do gatinho. Preocupada, olhou em volta, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar algum. O gato precisa sair, ela disse quando eles estavam no quarto. Senão vai morrer de fome. Basta abriu a janela. Agora ele pode sair. Narichato bufou com desprezo, mas dessa vez não disse nada sobre a superstição de Basta. Posso pegar alguma coisa para vestir? Perguntou Meg. Narichato apenas grunhiu, e Fenoglio olhou infeliz para si mesmo. Eu também posso precisar de alguma coisa para vestir, ele disse, mas ninguém lhe deu atenção. Basta estava ocupado em deixar seu bilhete. Cuidadosamente, com a ponta da língua entre os dentes, ele riscou seu nome no guarda-roupa com a navalha. Basta. Mo entenderia muito bem o recado. Meg enfiou com pressa algumas coisas em sua mochila. Ficou com o pullover de Mo. Quando ela ia enfiar os livros de Elinor entre as roupas, Basta tirou-os de sua mão. Eles ficam aqui, ele disse. Mo não veio ao encontro deles durante o caminho para o carro de Basta, durante todo o interminável caminho. 31. Nas colinas felpudas. Deixa em paz, disse Merlin. Talvez ela só queira ser amiga depois de conhecê-lo bem. Com as corujas, as coisas não são assim, papum. T.H. White, o único e eterno rei. Dedo empoeirado avistou a aldeia de Capricórnio do alto da colina. Ela parecia estar ao alcance de sua mão. O sol espelhava-se em algumas janelas. E num dos telhados, um dos casacos pretos trocava algumas telhas quebradas. Dedo empoeirado podia vê-lo enxugando o suor da testa. Nem mesmo naquele calor infernal aqueles patetas tiravam o paletó, como se tivessem medo de se desfazer sem o uniforme negro. Pensando bem, os corvos também não tiravam suas penas no sol, e eles não passavam de um bando de corvos, predadores, carniceiros, que gostavam de enfiar o bico pontudo na carne morta. No começo, o garoto ficara inquieto ao ver o quão próximo da aldeia de Capricórnio ficava o esconderijo que Dedo Empoeirado havia escolhido. Mas ele havia lhe explicado que naquelas colinas não havia lugar mais seguro do que aquele. Os muros carbonizados estavam praticamente ocultos. Arbustos e ervas silvestres haviam se agarrado às pedras pretas de fuligem e coberto com galhos verdes a dor e a infelicidade. Os homens de Capricórnio haviam incendiado a casa pouco depois de tomar posse da aldeia abandonada. A velha mulher que vivia na casa recusara-se a ir embora, mas Capricórnio não tolerava olhos curiosos tão perto do seu esconderijo. Então ele os soltara, seus corvos, seus homens de preto, e eles atearam fogo no galinheiro, que havia sido construído pela própria dona, e também na casa, na qual havia um quarto só. Eles pisotearam os canteiros plantados com tanto esmero e mataram a tiro o jumento, que era quase tão velho quanto sua dona. Como sempre, eles chegaram na calada da noite, mas a lua estava especialmente clara, conforme relatara a Dedo Empoeirado, uma das criadas de Capricórnio. A velha senhora saíra atarantada da casa, chorando e gritando. Ela praguejou e vociferou contra todos, mas olhava o tempo inteiro apenas para um deles. Basta, que ficara um pouco afastado porque tinha medo do fogo, com sua camisa tão branca ao luar. Talvez ela tenha visto nele algo de inocência ou um bom coração. A um sinal de Basta, porém, Narichato tapou a boca da mulher enquanto os outros riam, e de repente ela estava morta.
Ela foi deixada sem vida entre os canteiros pisoteados, e desde aquele dia não havia lugar nas colinas que Basta temesse mais do que aquele lá em cima, onde as paredes carbonizadas despontavam entre os pés de tomilho selvagem. Sim, não havia melhor ponto para observar a aldeia de Capricórnio. Dedo Empoeirado ficava a maior parte do tempo em cima de um dos carvalhos que outrora deviam ter fornecido sombra para a velhinha, quando ela se sentava na frente da sua casa. Os galhos o escondiam com segurança de qualquer olhar curioso que se perdesse na encosta. Horas a fio, ele ficava ali, imóvel, observando o estacionamento e as casas com um binóculo. Ele ordenara a Farid que ficasse afastado, na baixada que havia atrás da casa. O garoto obedecera muito a contragosto. Ele não desgrudava de Dedo Empoeirado. Tinha medo de ficar na casa incendiada. O espírito dela ainda deve estar aqui, ele sempre dizia. O espírito da velha. E se ela tiver sido uma bruxa? Mas Dedo Empoeirado apenas ria dele. Naquele mundo não havia espíritos. Pelo menos, eles não davam as caras. A baixada atrás da casa era tão protegida que na véspera ele até mesmo se arriscara a acender uma fogueira. O garoto havia caçado um coelho. Ele era muito hábil com armadilhas e muito menos piedoso do que Dedo Empoeirado. Quando Dedo Empoeirado pegava um coelho, só se aproximava da armadilha quando estivesse seguro de que o bichinho não se debatia mais. Farid não tinha essa compaixão. Talvez ele tivesse passado fome muitas vezes. Com que admiração ele ficava assistindo sempre que Dedo Empoeirado fazia fogo com alguns galhos finos. O garoto já havia queimado todos os dedos em suas brincadeiras. O fogo lhe mordera o nariz e os lábios. Mas mesmo assim, Dedo Empoeirado sempre o surpreendia confeccionando tochas com algodão e galhos finos, ou brincando com palitos de fósforos. Uma vez, ele pôs fogo na grama seca e Dedo Empoeirado o agarrou e o sacudiu como um cachorro desobediente até que lhe vieram lágrimas nos olhos. Ouça bem, vou lhe dizer pela última vez, o fogo é um animal perigoso, ele dissera furioso. Ele não é seu amigo, ele o matará se você o tratar de maneira errada e o denunciará aos seus inimigos com a fumaça. Mas ele é seu amigo, o garoto balbuciara com a voz desafiadora. Que besteira! Eu só não sou imprudente. Eu presto atenção no vento. Eu já lhe disse milhares de vezes. Não faça fogo quando está ventando. Agora suma daqui e vá procurar Gwyn. Ele é seu amigo, sim, o garoto murmurara antes de sair. Pelo menos ele lhe obedece mais do que a Marta. Farid tinha razão, o que não significava muita coisa, pois uma Marta obedece apenas a si mesma, e naquele mundo o fogo não era nem um décimo tão obediente como no outro. Lá, as chamas tomavam a forma de flores quando o Dedo Empoeirado lhes ordenava. Elas se ramificavam feito árvores na noite e lançavam uma chuva de fagulhas sobre ele. Elas gritavam e sussurravam com suas vozes crepitantes e dançavam com ele. Ali, as chamas eram dóceis e teimosas ao mesmo tempo, estranhos bichos mudos que de vez em quando mordiam a mão que os alimentava. Apenas algumas vezes, nas noites frias, quando o fogo era a única coisa que espantava a solidão, ele acreditava ouvir os sussurros, mas eram palavras incompreensíveis. Apesar disso, o garoto provavelmente tinha razão. O fogo era seu amigo, mas também era o culpado de que Capricórnio o tivesse chamado, lá na outra vida. Mostre-me como lidar com fogo, ele dissera quando seus homens o haviam levado até ele, e Dedo Empoeirado obedecera. Hoje ele se arrependia do quanto lhe havia ensinado, pois Capricórnio gostava de soltar as rédeas do fogo e só as retomava quando já estivesse saciado, depois de devorar colheitas e estábulos, casas e tudo o que não fosse capaz de fugir a tempo. Ele ainda não voltou? Farid encostou-se no tronco áspero da árvore. O garoto era silencioso como uma cobra. Dedo Empoeirado levava um susto sempre que ele aparecia tão repentinamente. Ainda não, ele respondeu. A sorte está sorrindo para nós. No primeiro dia, o carro de Capricórnio ainda estava no estacionamento, mas à tarde 2 dos seus ajudantes puseram-se a lustrá-lo até brilhar como um espelho, e pouco antes de escurecer, ele partira. Capricórnio saía com frequência para os lugarejos na costa ou para uma das suas bases, como ele gostava de chamar, embora a maior parte delas não passasse de uma cabana na floresta com 1 ou 2 homens entediados. Ele próprio não sabia guiar um automóvel melhor do que Dedo Empoeirado. Alguns de seus homens sabiam, embora quase nenhum deles possuísse carteira de motoristas por não saberem ler. Essa noite eu vou descer de novo, disse Dedo Empoeirado. Ele não vai ficar muito tempo fora e Basta com certeza logo estará de volta. O carro de Basta não fora visto no estacionamento desde que eles haviam chegado. Será que ele e Nariz Chato ainda estavam amarrados na cabana abandonada? Ótimo! Quando iremos?
A voz de Farid soou como se ele quisesse partir imediatamente. Logo após o pôr do sol? Nessa hora estarão todos na igreja jantando. Dedo Empoeirado espantou uma mosca no binóculo. Irei sozinho. Você ficará aqui tomando conta das nossas coisas. Não! Sim, é muito perigoso. Quero visitar alguém, e para isso terei que entrar no pátio da casa de Capricórnio. O garoto olhou para ele espantado. Seus olhos eram negros e às vezes pareciam já ter visto muitas coisas. Por que esse espanto, hein? Dedo Empoeirado reprimiu um sorriso. Você não pensou que eu pudesse ter amigos na casa de Capricórnio? O garoto sacudiu os ombros e olhou para a aldeia. Um veículo acabava de entrar no estacionamento. Uma caminhonete empoeirada. No compartimento de carga havia 2 cabras. Lá se vão novamente as cabras de um camponês, murmurou o Dedo Empoeirado. Ele foi inteligente em deixá-las ir. Senão, o mais tardar, hoje à noite, haveria um bilhete na porta do seu estábulo. Farid olhou intrigado para ele. Amanhã o galo vermelho cantará. Estaria escrito no bilhete. É a única frase que os homens de Capricórnio sabem escrever. Às vezes, eles simplesmente penduram um galo morto na porta. Isso todo mundo entende. O galo vermelho? O garoto sacudiu a cabeça. É uma maldição ou algo parecido? Não, mas que diabos! Você está parecendo Basta de novo. Dedo Empoeirado riu baixinho. Os homens de Capricórnio desceram do carro. O mais baixo carregava 2 sacolas abarrotadas, o outro puxava as cabras para fora. O galo vermelho é o fogo que eles põem nos seus estábulos ou nas suas oliveiras. Às vezes o galo canta dentro de casa, ou se alguém foi muito teimoso, no quarto das crianças. Quase todo mundo possui alguma coisa que lhe acara. Os homens levaram as cabras para a aldeia. Um deles era Cockrell. Dedo Empoeirado reconheceu pelo andar manco. Ele já se perguntara se Capricórnio sabia de todos esses negócios ou se seus homens de vez em quando também não trabalhavam em prol dos próprios bolsos. Farid prendeu um gafanhoto na mão fechada, em concha, e ficou observando o inseto por entre os dedos. Eu vou assim mesmo, ele disse. Não! Eu não tenho medo! Pior ainda! Depois que seus prisioneiros haviam fugido, Capricórnio mandara instalar holofotes na frente da igreja, no telhado de sua casa e no estacionamento. Isso não tornava exatamente mais fácil passar despercebido por ali. Já na primeira noite, Dedo Empoeirado havia entrado na aldeia com as cicatrizes em seu rosto dissimuladas por uma camada escura de fuligem, pois ele sabia que seria reconhecido muito facilmente. Capricórnio também reforçara as sentinelas, provavelmente por causa dos tesouros que Língua Encantada havia conseguido para ele. É claro que eles já estavam muito bem escondidos no porão da sua casa, trancados nos pesados cofres que Capricórnio mandara instalar. Ele não gostava de gastar seu ouro. Ele o acumulava como os dragões nos contos de fadas. De vez em quando, ele enfeitava seus dedos com um anel ou ornava com um colar o pescoço de uma criada que lhe agradava no momento. Ou então mandava Basta lhe comprar uma nova espingarda de caça. Com quem você quer se encontrar? Não é da sua conta. O garoto liberou o gafanhoto que saiu saltando apressado com suas longas pernas verde-oliva. É uma mulher, disse Dedo Empoeirado. Uma das criadas de Capricórnio. Ela já me ajudou algumas vezes. É aquela da foto na sua mochila? Dedo Empoeirado abaixou o binóculo. Como você sabe o que tenho na mochila? O garoto encolheu a cabeça entre os ombros, como alguém que estava acostumado a receber uma sova para cada palavra dita sem pensar. Eu estava procurando os fósforos. Se eu o apanhar mais uma vez enfiando a mão na minha mochila, mandarei Gwyn morder você. O garoto deu um sorriso. Gwyn nunca me morde. E ele tinha razão. A Marta era louca pelo garoto. Onde é que se enfiou aquele diabinho infiel? Dedo Empoeirado espiou entre os galhos. Não o vejo desde ontem. Acho que ele encontrou uma fêmea. Farid remexeu as folhas secas com um galho. O chão estava repleto delas debaixo das árvores. À noite, as folhas denunciariam quem tentasse se aproximar de seu acampamento. Se você não me levar, disse o garoto sem olhar para Dedo Empoeirado, eu irei atrás de você do mesmo jeito. Se você vier atrás de mim, vou enchê-lo de pancada. Farid abaixou a cabeça e olhou para os pés com um ar inexpressivo. Então olhou para as ruínas atrás das quais eles haviam montado o acampamento. Não me venha de novo com a história do espírito da velha, disse Dedo Empoeirado com irritação. Quantas vezes vou ter que repetir? O perigo está todo nas casas lá embaixo. Faça um fogo ali atrás se estiver com medo do escuro. Espíritos não têm medo de fogo. A voz do garoto não era mais do que um sussurro. Dedo Empoeirado desceu do seu posto de observação com um suspiro. O caso do garoto era mesmo quase tão sério quanto o de Basta.
Ele não tinha medo de maldições, escadas e gatos pretos, mas via espíritos por toda parte, e não apenas o da velha que dormia em algum lugar por ali na terra dura. Não, Farid via ainda outros espíritos, legiões deles, criaturas malvadas, quase onipotentes que arrancavam o coração de pobres garotos mortais e o comiam. Ele não quis acreditar em Dedo Empoeirado quando esse lhe explicou que os espíritos não tinham vindo junto com ele, que eles haviam sido deixados num livro junto com os ladrões que o chutavam e espancavam. Provavelmente ele morreria de medo se ficasse sozinho naquela noite. Está bem, você vem comigo, disse Dedo Empoeirado, mas sem dar um pio, entendido? Lá embaixo não há espíritos, e sim homens de verdade com navalhas e espingardas. Agradecido, Farid abraçou-o com seus braços magros. Já chega, disse Dedo Empoeirado rudemente afastando o garoto. Vamos, quero ver se você já aprendeu a ficar numa só mão. O garoto obedeceu imediatamente. Com a cabeça vermelha, ele se equilibrou primeiro no braço direito, depois no esquerdo, com as pernas nuas para o ar. Depois de 3 segundos de oscilação, ele caiu nas folhas duras de um arbusto, mas se levantou bem depressa e tentou novamente. Dedo Empoeirado sentou-se debaixo de uma árvore. Estava na hora de mandar o garoto embora. Mas como? Num cão se pode jogar algumas pedras, mas num garoto? Por que ele simplesmente não ficara com língua encantada? Ele entendia melhor de tomar conta de alguém, e afinal de contas, fora ele quem trouxera. Mas não, o garoto tinha ido atrás dele. Vou procurar Gwyn, disse Dedo Empoeirado e se levantou. Sem uma palavra, Farid foi atrás dele. 32. De volta. Ela falou ao rei na esperança secreta de que ele proibisse o filho dele de sair. Mas o rei disse: Bem, minha cara, na verdade as aventuras são úteis até mesmo para os bem pequenos. As aventuras podem ficar no sangue de um homem, mesmo que mais tarde ele não se lembre de tê-las vivido. Eva Ibbotson. O segredo da plataforma 13. Naquele dia cinzento e chuvoso em que Meg a viu do alto pela segunda vez, a aldeia de Capricórnio não pareceu de fato um lugar perigoso. As casas se erguiam tímidas, como que em andrajos em meio ao verde das colinas. Nenhum raio de sol maquiava a idade das ruínas, e Meg quase não podia acreditar que eram as mesmas casas que lhe pareceram tão ameaçadoras na noite de sua fuga. Interessante, sussurrou Fenoglio quando Basta entrou no estacionamento. Sabe que esse lugar é realmente muito parecido com um dos cenários que inventei para Coração de Tinta? Bem, aqui não há um castelo, mas a paisagem ao redor é praticamente a mesma. A idade da aldeia também deve bater mais ou menos. E você sabia que Coração de Tinta se passa num mundo que não é muito diferente da nossa Idade Média? Bem, naturalmente eu acrescentei algumas coisas, as fadas e os gigantes, por exemplo. E algumas coisas eu deixei de lado, mas... Meg não continuou a ouvi-lo. Ela não conseguia deixar de pensar na noite em que eles haviam fugido de Capricórnio e no quanto ela desejara nunca mais ver o estacionamento, a igreja e aquelas colinas. — Vamos, andem! Grunhiu o Nariz Chato quando abriu a porta do automóvel. — Você ainda se lembra do caminho, não é? Sim, Meg se lembrava, embora agora tudo parecesse diferente. Fenoglio examinava as vielas como um turista. Eu conheço essa aldeia, ele sussurrou para Meg. Isso é, ouvi falar dela. Existem várias histórias tristes sobre ela. Houve um terremoto aqui no século passado e depois, na última guerra... Poupe a sua língua para mais tarde, escrivinhador, interrompeu Basta. Não gosto de cochichos. Fenoglio lançou-lhe um olhar irritado e calou-se. Ele não abriu mais a boca até chegarem à igreja. Vamos, abram a porta, o que estão esperando? Rosnou o Nariz Chato. Meg abriu junto com Fenoglio o pesado portal de madeira. O ar frio que veio ao encontro deles tinha um cheiro tão choco como no dia em que ela estivera ali com Mo e Elinor. No interior da igreja, quase nada havia se alterado. As paredes vermelhas pareciam ainda mais ameaçadoras agora, com o dia nublado e cinzento, e a expressão no rosto de boneco da estátua de Capricórnio parecia ainda mais maldosa. Os tonéis em que os livros haviam sido queimados também estavam no mesmo lugar, mas a cadeira de Capricórnio fora retirada do topo da escada. 2 de seus homens estavam justamente subindo os degraus com uma nova poltrona. A mulher velha, que parecia uma gralha e da qual Meg não gostava de se lembrar, estava com eles e lhe dava instruções com voz impaciente. Basta empurrou 2 mulheres que estavam ajoelhadas limpando o chão na nave central e se parvoneou em direção aos degraus do altar.
Onde está Capricórnio, Mortola? Ele gritou para a velha já de longe. Tenho novidades para ele, novidades importantes. A mulher nem ao menos virou a cabeça. Mais para a direita, seus palermas. Ela ordenou aos 2 homens que ainda lutavam com a poltrona pesada. Ora, façam-me o favor, não é tão difícil. Só então ela se virou para Basta com uma expressão de tédio. Esperávamos que voltasse mais cedo, ela disse. Como assim? A voz de Basta se elevou, mas Maggie pôde ouvir a insegurança que soava nela, quase como se ele sentisse medo da velha. Você sabe quantos vilarejos existem nessa maldita costa? E nem mesmo tínhamos certeza de que língua encantada estivesse na região. Mas eu posso confiar no meu faro e cumprir a minha tarefa. E ele apontou na direção de Meg. Ah, é? O olhar da gralha passou por Basta e voltou-se para o lugar onde estavam Meg e Fenoglio, junto com o nariz chato. Estou vendo apenas a garota e um velho. Onde está o pai dela? Ele não estava lá, mas ele virá. A garota é a melhor isca. E como ele vai saber que ela está aqui? Eu deixei um bilhete. E desde quando você sabe escrever? Meg viu como os ombros de Basta ficaram tensos de raiva. Eu deixei o meu nome. Nenhuma outra palavra é necessária para fazê-lo entender onde encontrar a preciosa filhinha dele. Diga a Capricórnio que trancarei os 2 numa das gaiolas. Dizendo isso, ele girou os calcanhares e se parvoneou novamente até Meg e Fenoglio. Capricórnio não está aqui e não sei quando estará de volta. Mortola gritou atrás dele. Mas até o regresso dele, quem manda aqui sou eu. E sou da opinião de que nos últimos tempos você não tem cumprido suas tarefas conforme o esperado. Basta virou-se como se tivesse levado uma mordida na nuca, mas Mortola prosseguiu impassível. Primeiro você deixa Dedo Empoeirado roubar suas chaves, depois perde os nossos cães e temos que ir resgatar você nas montanhas. E agora isso? Me dê aqui as suas chaves. A gralha estendeu a mão. O quê? Basta ficou pálido como um garoto que vai ser castigado na frente de toda a classe. Você me ouviu muito bem. Vou ficar com as chaves das gaiolas, da cripta e do depósito de gasolina. Traga-as aqui. Basta não se mexeu. Você não tem esse direito, ele disse entre os dentes. Foi Capricórnio quem me deu as chaves e só ele pode tirá-las de mim. Ele se virou novamente. É o que ele fará, exclamou Mortola atrás dele. Ele vai querer ouvir seu relatório assim que voltar. Talvez ele consiga entender melhor do que eu por que você não trouxe língua encantada. Basta não respondeu. Pegou Meg e Fenoglio pelos braços e arrastou-os em direção à porta. A gralha gritou alguma coisa atrás deles, mas Meg não conseguiu entender, e Basta não se virou novamente. Basta trancou Meg e Fenoglio no cubículo de número 5, o mesmo em que Farid ficara. Agora vocês podem esperar aí até o seu pai chegar, ele disse antes de empurrar Meg para dentro. Era como se ela tivesse tendo um sonho ruim pela 2ª vez. Só que agora nem ao menos havia a palha mofada para sentar, e a lâmpada no teto estava queimada. Em compensação, entrava um pouco de luz do dia por um buraquinho na parede. Bem, que maravilha! Disse Fenoglio sentando-se no chão frio com um suspiro. Um estábulo! Que falta de imaginação! Na verdade, eu imaginei que Capricórnio teria pelo menos um autêntico calabouço para seus prisioneiros. Um estábulo? Meg encostou-se na parede. Ela ouvia a chuva tamborilhar na porta fechada. Sim, o que você pensou que fosse isso aqui? Antigamente, todas as casas eram construídas assim. O gado entrava por baixo, as pessoas por cima. Em algumas aldeias nas montanhas, eles ainda guardam as cabras e os jumentos dessa maneira. E de manhã, na hora em que os rebanhos saem para os pastos, os montes fumegantes de esterco se espalham pelas ruas e as pessoas pisam em cima quando saem para comprar pão. Fenoglio arrancou um pelo do nariz, examinou-o como se não pudesse acreditar que algo tão espivitado pudesse crescer ali e jogou-o fora como um peteleco. É incrível, ele murmurou. Foi exatamente assim que imaginei a mãe de Capricórnio. O nariz, os olhos próximos e até mesmo aquele jeito de cruzar os braços e esticar o queixo para o alto. Meg olhou incrédula para ele. Mãe de Capricórnio? A gralha? A gralha! É assim que você a chama? Fenoglio riu baixinho. É exatamente esse o apelido dela na minha história. Realmente espantoso. Tenha cuidado com ela. Ela não tem um caráter muito agradável. Pensei que ela fosse a governanta. E é isso mesmo que você deveria pensar. Portanto, guarde esse nosso segredinho por enquanto. Está bem? Meg fez que sim.
embora não estivesse entendendo nada. De qualquer forma, saber quem era a velha não tinha a menor importância. Nada tinha importância. Dessa vez, nenhum dedo empoeirado viria abrir a porta à noite. Tudo havia sido em vão, como se eles nunca tivessem fugido. Ela até foi à porta trancada e pressionou as mãos contra ela. Mo virá para cá, ela sussurrou, e então seremos prisioneiros de Capricórnio para sempre. Não, não! Fenoglio levantou-se e foi até ela. Ele a estreitou junto de si, fazendo-a encostar o rosto em seu casaco. O tecido era áspero e cheirava a cachimbo. Ainda vai me ocorrer alguma coisa. Afinal de contas, eu inventei esses vilões. Seria ridículo se eu não conseguisse deixar o mundo livre deles novamente. Seu pai teve uma ideia, mas... Meg ergueu o rosto molhado de lágrimas e olhou para ele cheia de esperança. Mas o velho homem sacudiu a cabeça. Depois. Agora me explique qual é o interesse de Capricórnio em seu pai. Tem a ver com o dom da leitura que ele possui? Meg fez que sim e enxugou as lágrimas. Ele quer que Mo traga alguém do livro, um velho amigo. Fenoglio ofereceu um lenço para ela. Quando ela suou o nariz, caíram algumas partículas de tabaco. Um amigo? Capricórnio não tem amigos, afirmou o velho escritor com o senho franzido. Então Meg sentiu Fenoglio respirar fundo de repente. Quem é? Ela perguntou, mas Fenoglio limitou-se a enxugar uma lágrima do rosto dela. Alguém que espero que você só encontre entre as duas capas de um livro. Ele respondeu evasivamente. Depois se virou e começou a andar para lá e para cá. Logo Capricórnio estará de volta. Tenho que pensar em como o enfrentarei. Mas Capricórnio não chegou. Lá fora escureceu e ninguém veio tirá-los daquela prisão. Eles nem ao menos receberam algo para comer. Esfriou quando o ar da noite começou a entrar pelo buraco na parede, e eles ficaram sentados lado a lado no chão duro para se aquecerem. Basta continua muito supersticioso? Perguntou Fenoglio em algum momento. Sim, muito, respondeu Meg. Dedo empoeirado gosta de provocá-lo por causa disso. Bom, murmurou Fenoglio, e não disse mais nada. 33. A criada de Capricórnio. Como nunca vi meu pai nem minha mãe, as primeiras representações que fiz da aparência deles baseiam-se paradoxalmente em seus túmulos. A forma das letras no túmulo do meu pai levou-me à curiosa noção de que ele era um homem robusto e de ombros largos, com cabelos pretos encaracolados e a pele escura. Da forma e da inclinação das letras na inscrição, assim como Georgiana, a esposa do supracitado, tirei a conclusão infantil de que minha mãe era sardenta e enfermiça. Charles Dickens. Grandes Esperanças. Dedo empoeirado partiu quando a noite já tinha caído por completo. O céu ainda estava nublado. Não se via uma única estrela. Apenas de vez em quando a lua aparecia entre as nuvens. Uma lua fininha, quase definhando como uma fatiazinha de limão num mar de tinta. Dedo empoeirado estava grato por tanta escuridão, mas o garoto quase morria de susto a cada vez que um galho roçava em seu rosto. Que diabos! Eu deveria ter deixá-lo junto com a Marta, ralhou o dedo empoeirado. Você vai acabar nos denunciando se continuar batendo os dentes desse jeito. Olhe para frente. É do que está ali que você tem que ter medo, das espingardas, e não dos espíritos. Na frente deles, a apenas alguns passos de distância, estava a aldeia de Capricórnio. Os holofotes recém-instalados espalhavam entre as casas cinzentas uma luz clara como o dia. E venham me dizer agora que essa tal de eletricidade é uma bênção, sussurrou o dedo empoeirado enquanto se esgueiravam ao longo do estacionamento. Uma sentinela entediada andava para lá e para cá entre os carros estacionados. Bocejando, ela se encostou na caminhonete onde Cockrell transportara as cabras naquela tarde e ajeitou os fones nos ouvidos. Muito bom. Desse jeito poderia passar um exército por aqui e ele não ouviria, sussurrou o dedo empoeirado. Se Basta estivesse aqui, trancaria esse sujeito nos estábulos de Capricórnio por 3 dias sem um pedaço de pão. E se fôssemos por cima dos telhados? Todo o medo desaparecera do rosto de Farid. A sentinela com a espingarda não amedrontava o garoto como os espíritos imaginários. Era uma insensatez tamanha que Dedo Empoeirado sacudiu a cabeça, mas a ideia dos telhados de fato não era boba. Rente à parede de uma das casas que davam para o estacionamento, crescia uma videira. Havia anos que ninguém a podava. Assim que a sentinela, gingando ao som da música que enchia os seus ouvidos, se dirigiu para o outro lado do estacionamento, Dedo Empoeirado começou a trepar nos galhos lenhosos. O garoto escalou-os ainda melhor.
Ao chegar em cima do telhado, ele estendeu a mão orgulhoso para Dedo Empoeirado. Como gatos perambulando na noite, os dois prosseguiram, esgueirando-se por chaminés e antenas, e por trás dos holofotes que dirigiam a luz apenas para baixo, deixando tudo acima deles protegido pela escuridão. Certa hora, uma telha se soltou sobre as botas de Dedo Empoeirado, mas ele conseguiu apanhá-la antes que ela se espatifasse na rua lá embaixo. Quando chegaram à praça em que ficava a igreja e a casa de Capricórnio, desceram por uma calha. Por alguns segundos sufocantes, Dedo Empoeirado agachou-se atrás de uma pilha de caixas de frutas vazias e conferiu se havia sentinelas ali. Não apenas a praça, mas também as estreitas vielas que passavam ao lado da casa de Capricórnio encontravam-se mergulhadas na luz clara dos holofotes. Havia um gato preto sentado no poço em frente à igreja. Basta provavelmente teria uma síncope ao vê-lo, mas Dedo Empoeirado estava muito mais preocupado com as sentinelas na frente da casa de Capricórnio. Duas andavam para lá e para cá diante da porta. Uma delas, um sujeito trancudo e desajeitado, fora quem encontrara Dedo Empoeirado 4 anos antes, no norte, numa cidade onde ele pretendia fazer sua última apresentação. Junto com 2 outros, ele o arrastara para a aldeia, e Capricórnio havia perguntado por Língua Encantada e pelo livro, do seu jeito todo especial. Os 2 homens discutiam. Estavam tão ocupados consigo mesmos que Dedo Empoeirado criou coragem e, com alguns passos rápidos, desapareceu na rua que passava em frente à casa de Capricórnio. Farid seguiu, silencioso como uma sombra que tivesse adquirido vida. A casa de Capricórnio era um edifício grande e maciço, que em algum momento devia ter sido a prefeitura, ou então um convento ou uma escola. Todas as janelas estavam escuras, e na estreita viela não havia nenhuma outra sentinela vista, mas Dedo Empoeirado manteve-se alerta. Sabia que as sentinelas gostavam de se esconder nos batentes escuros das portas, com seus ternos pretos que os deixavam invisíveis como os corvos à noite. Sim, Dedo Empoeirado sabia quase tudo sobre a aldeia de Capricórnio. Já andara muito por aquelas vielas desde que Capricórnio mandara buscar para que ele procurasse Língua Encantada e o livro. Sempre que as saudades de seu mundo o enlouqueciam, ele vinha até ali, para junto de seus velhos inimigos, apenas para não se sentir tão estranho. Nem mesmo o medo de Basta era suficiente para mantê-lo afastado. Dedo Empoeirado apanhou uma pedra no chão, chamou Farid para perto de si com um sinal e jogou a pedra mais adiante no meio da rua. Nada se mexeu. A sentinela fazia sua ronda conforme o esperado, e Dedo Empoeirado esgueirou-se até o muro alto atrás do qual ficava o jardim de Capricórnio. Canteiros de hortaliças, árvores frutíferas e ervas, protegidas contra o vento frio que às vezes soprava das montanhas próximas. Dedo Empoeirado costumava distrair as criadas enquanto elas capinavam os canteiros. Não haviam holofotes no jardim, tampouco sentinelas. Quem roubaria legumes? E o pátio para casa havia apenas uma porta com grades, que ficava trancada à noite. Além disso, o canil ficava logo atrás do muro, mas agora ele estava vazio, como o Dedo Empoeirado verificara ao pular. Os cães não haviam voltado das colinas. Eles foram mais espertos do que Dedo Empoeirado imaginara, e pelo jeito Basta não tinha arranjado outros. Burrice dele. Dedo Empoeirado fez um sinal para o garoto segui-lo, e depois de passar pelos canteiros cultivados com esmero, chegou à porta gradeada. O garoto olhou para ele com um ar indagador quando viu as pesadas grades, mas Dedo Empoeirado apenas pôs o dedo nos lábios e olhou para cima na direção de uma das janelas do 2º andar. As venezianas, enegrecidas pela noite, estavam abertas. Dedo Empoeirado emitiu um miado tão autêntico que logo diversos gatos responderam, mas atrás da janela tudo continuou imóvel. Dedo Empoeirado xingou, abafando a voz. Escutou a noite por um momento e imitou o grito estridente de uma ave de rapina. Farid levou um susto e encostou-se na parede. Dessa vez algo se mexeu no andar de cima. Uma mulher debruçou-se na janela. Quando Dedo Empoeirado lhe acenou, ela acenou de volta e desapareceu novamente. Não me olhe assim, sussurrou Dedo Empoeirado quando notou o olhar preocupado de Farid. Podemos confiar nela. Muitas mulheres daqui não suportam Capricórnio e seus homens. Muitas nem mesmo estão aqui por vontade própria, mas todas têm medo dele, medo de perder o emprego, medo de que se incendiem as casas dos familiares se falarem sobre ele e sobre o que acontece aqui, ou de que ele envie Basta com sua navalha. Reza, não tem essas preocupações. Ela não tem família. Não tem mais, ele acrescentou em pensamento. A porta atrás da grade se abriu e a mulher da janela Reza apareceu com uma expressão preocupada atrás das barras de metal. Ela estava pálida sobre os cabelos louros escuros. Como você está?
Dedo Empoeirado aproximou-se e enfiou a mão pela grade. Reza apertou seus dedos com um sorriso e apontou a cabeça para o garoto. Esse é Farid. Dedo Empoeirado abaixou a voz. Digamos que ele me persegue, mas pode confiar nele. Ele gosta de Capricórnio tanto quanto nós. Reza fez que sim, lançou-lhe um olhar de censura e sacudiu a cabeça. Sim, eu sei. Não foi nada esperto da minha parte voltar aqui. Você soube o que aconteceu? Dedo Empoeirado não conseguia evitar que o orgulho transparecesse na sua voz. Eles acham que eu sou trouxa, mas estão enganados. Ainda há um livro e eu vou pegá-lo. Não me olhe assim. Você sabe onde Capricórnio guarda esse livro? Reza sacudiu a cabeça. Atrás deles ouviu-se um ruído. Dedo Empoeirado virou-se assustado, mas era apenas um camundongo atravessando o pátio silencioso. Reza tirou do bolso de seu roupão um lápis e uma folha de papel. Ela escreveu devagar, com letras bem desenhadas. Sabia que para Dedo Empoeirado era mais fácil ler com letras de forma. Fora ela quem o ensinara a ler e a escrever para que os dois pudessem conversar. Como sempre, demorou um certo tempo até as letras tomarem sentido para Dedo Empoeirado. Ele ficava orgulhoso sempre que os sinais rebuscados finalmente se juntavam formando palavras, e ele conseguia arrancar os seus segredos. Vou procurar. Ele leu baixinho. Está bem, mas tenha cuidado. Não quero que você arrisque o seu lindo pescoço. Mais uma vez, ela se debruçou sobre o papel. O que você quer dizer com a gralha está com as chaves de basta? Ele devolveu o papel para ela. Farid observava encantado a mão de Reza escrever, como se assistisse a um número de magia. Acho que você vai ter que ensinar a ele também, sussurrou Dedo Empoeirado através da grade. Está vendo como ele olha para você? Reza ergueu a cabeça e sorriu para Farid. Encabulado, ele olhou para o lado. Reza passou o dedo no rosto. Você o acha um garoto bonito? Dedo Empoeirado deu um sorriso zombeteiro quando Farid, envergonhado, não sabia para onde olhar. E quanto a mim? Sou bonito como a lua? O que devo pensar desse elogio? Que tenho quase tantas cicatrizes quanto ela? Reza tapou a boca com a mão. Era fácil fazê-la rir. Ela ria como uma menininha. Só assim se podia ouvir sua voz. Tiros romperam o silêncio da noite. Reza agarrou a grade e Farid agachou-se assustado ao pé do muro. Dedo Empoeirado ergueu-o novamente. Não é nada, ele sussurrou. Os vigias estão atirando nos gatos de novo. Eles sempre fazem isso quando estão entediados. O garoto olhou para ele incrédulo, mas Reza continuou a escrever. Ela tirou as chaves dele. Leu o Dedo Empoeirado. Como punição. Ah! Mas Basta não vai gostar nada disso. Ele se gabava de ter essas chaves como se cuidasse da menina dos olhos de Capricórnio. Reza fez um gesto como se tirasse uma faca do cinto e fez uma cara tão feia que Dedo Empoeirado quase desatou a rir. Ele olhou rapidamente ao redor, mas entre os muros altos, o pátio estava silencioso como um cemitério. Oh, posso muito bem imaginar que Basta está furioso, ele sussurrou. Ele fazia tudo para agradar a Capricórnio. Corta rostos e pescoços e coisas do gênero. Reza pegou a folha de papel mais uma vez. Novamente, demorou até que ele conseguisse decifrar as letras bem definidas. Então você ouviu falar de língua encantada? Quer saber quem é ele? Bem, se não fosse por mim, ele ainda estaria preso nos estábulos de Capricórnio. O que mais? Pergunte a Farid. Língua encantada colheu ele da história como maçã madura. Felizmente não trouxe nenhum dos espíritos devoradores de carne do quais o garoto não para de falar. Sim, ele é um leitor muito bom, muito melhor do que Darius. Está vendo? Farid não manca. Seu rosto sempre foi desse jeito, e ele ainda tem a própria voz, embora agora esteja parecendo que não. Farid lançou um olhar zangado para ele. Como é língua encantada? Basta ainda não desfigurou o rosto dele, é o que eu posso lhe dizer. Uma veneziana rangeu em cima deles. Dedo Empoeirado encostou-se na grade. Apenas o vento, pensou a princípio. Nada além do vento. Farid olhou para ele com olhos arregalados de susto. Provavelmente o rangido lhe soava como um demônio, mas o ser que se debruçou na janela em cima deles era de carne e osso. Mortola, ou a gralha, como era chamada em segredo. Todas as criadas eram subordinadas a ela. Nada estava a salvo dos seus olhos e ouvidos, nem mesmo os segredos que as mulheres sussurravam à noite em seus dormitórios. Os próprios cofres de Capricórnio estavam mais bem acomodados do que elas. Todas dormiam na casa de Capricórnio, cada 4 em um quarto, exceto as que estivessem envolvidas com um de seus homens e morassem com um parceiro numa das casas abandonadas.
A gralha apoiou-se no peitoril e respirou o ar frio da noite. Ela ficou ali com o nariz para fora da janela por tanto tempo que o dedo empoeirado desejou torcer seu pescoço magro. Mas ao cabo de uma eternidade, todos os cantos do seu corpo pareciam estar cheios de ar fresco. Ela fechou novamente a janela. Tenho que ir, mas volto amanhã. Talvez até lá você já tenha descoberto alguma coisa sobre o livro. Dedo empoeirado apertou novamente a mão de Reza. Seus dedos eram ásperos de tanto lavar e esfregar. Sei que eu já disse, mas mesmo assim, tome cuidado e fique longe de Basta. Reza sacudiu os ombros. O que ela podia fazer com um conselho tão desnecessário? Quase todas as mulheres da aldeia mantinham distância de Basta, mas ele não se mantinha à distância delas. Dedo empoeirado esperou diante da porta gradeada até que ela aparecesse na janela do quarto. Com uma vela, Reza fez um sinal para ele. A sentinela no estacionamento ainda estava com o fone nos ouvidos. Absorta em pensamentos, o casaco preto dançava entre os automóveis e a espingarda na mão estendida, como se segurasse uma moça no braço. Quando a certa altura ele olhou novamente na direção de Dedo Empoeirado e Farid, eles já haviam sido engolidos pela noite. No caminho de volta para o esconderijo, eles não encontraram ninguém, somente uma raposa que fugiu deles com olhos famintos. Entre as paredes da casa incendiada, Gwyn devorava um pássaro. As penas brilhavam na escuridão. Ela sempre foi muda? Perguntou o garoto quando o Dedo Empoeirado se estendeu para dormir debaixo das árvores. Desde que a conheço, respondeu o Dedo Empoeirado e virou-se de costas para ele. Farid deitou-se ao seu lado. Ele fazia isso toda noite, e por mais que Dedo Empoeirado se afastasse, quando acordava o garoto estava sempre perto dele. A foto na sua mochila, ele disse. É dela. E daí? O garoto não respondeu. Caso você tenha ficado de olho nela, disse o Dedo Empoeirado zombeteiro, esqueça. É uma das criadas favoritas de Capricórnio. Ela até mesmo tem permissão para lhe servir o café da manhã e ajudá-lo a se vestir. Há quanto tempo ela está com ele? 5 anos, respondeu o Dedo Empoeirado. E em todos esses anos Capricórnio nunca permitiu que ela saísse da aldeia. Mesmo de casa ela só pode sair raramente. Ela tentou fugir 2 vezes, mas nunca foi muito longe. Numa das tentativas foi mordida por uma cobra. Ela nunca me contou como Capricórnio a castigou, mas sei que depois disso ela nunca mais tentou fugir. Atrás deles, ouviu-se um farfalhar. Farid ergueu-se depressa, mas era apenas Gwyn. A Marta lambeu o focinho quando pulou na barriga do garoto. Farid riu e tirou uma pena de seu pelo. Gwyn começou a lamber freneticamente seu pescoço e seu nariz como se estivesse com saudades do garoto, e então desapareceu de novo na noite. É mesmo uma Marta muito simpática, sussurrou Farid. Não, disse Dedo Empoeirado, puxando o cobertor fino até o queixo. Ele deve gostar de você porque você tem cheiro de garota. Farid respondeu com um longo silêncio. Reza é parecida com a filha de Língua Encantada, ele disse, justamente quando o Dedo Empoeirado estava pegando no sono. Ela tem a mesma boca e os mesmos olhos e também ri como ela. Que idiotice, disse Dedo Empoeirado. Não existe a mínima semelhança. As duas têm olhos azuis, isso é tudo. Isso é muito comum por aqui. Agora durma de uma vez. O garoto obedeceu, enrolou-se no pullover que Dedo Empoeirado lhe dera e virou-se de costas. Logo sua respiração estava calma como de um bebê. Dedo Empoeirado, porém, passou a noite inteira com os olhos abertos, cismando na escuridão. 34. Segredos. Se eu tivesse que ser sagrado cavaleiro, disse Wart com um olhar sonhador para o fogo, então eu pediria a Deus que enviasse todo o mal do mundo para mim, apenas para mim. Se eu o derrotasse, nada mais dele restaria, e se ele me derrotasse, então apenas eu sofreria por isso. Isso seria muito imprudente da sua parte, disse Merlin. E você seria derrotado, e teria que sofrer por isso. T.H. White, o único e eterno rei. Capricórnio recebeu Meg e Fenoglio na igreja. Junto com ele havia cerca de 12 de seus homens. Ele estava sentado em sua nova poltrona de couro preto que fora instalada ali sob a supervisão de Mortola. Dessa vez, para variar, seu terno não era vermelho, mas amarelo pálido como a luz da manhã que entrava pela janela. Ele mandara chamá-los cedo. Lá fora, a névoa ainda envolvia as colinas sobre as quais o sol pairava como uma bola flutuando em águas turvas. Por todas as letras do alfabeto, sussurrou Fenoglio quando andava junto com Meg pela nave central da igreja, com Basta em seus calcanhares. Ele é exatamente como eu o imaginei.
Pálido como um copo de leite. Sim, acho que foram essas as palavras que usei. Ele começou a andar mais depressa, como se não aguentasse esperar para ver de perto sua criatura. Meg não conseguiu acompanhar seu passo, e Basta o puxou de volta antes que ele chegasse à escada. Ei, o que é isso? Basta disse entre os dentes. Não tão depressa, e faça o obséquio de se curvar. Entendido? Fenoglio lançou-lhe um olhar de desprezo e parou com o corpo aprumado. Basta levantou a mão para bater, mas Capricórnio fez um movimento quase imperceptível com a cabeça e Basta baixou a mão como uma criança que levou uma bronca. Ao lado da poltrona de Capricórnio, com os braços cruzados nas costas feito asas, estava Mortola. Realmente, Basta. Ainda me pergunto o que deu nessa sua cabeça para não trazer também o pai dela, disse Capricórnio, desviando o olhar de Meg para o rosto de tartaruga de Fenoglio. Ele não estava lá. Já expliquei isso para vocês. A voz de Basta soou ofendida. Vocês queriam que eu ficasse ali parado como um sapo na lagoa esperando por ele? Logo ele vai aparecer por aqui de livre e espontânea vontade. Todos nós vimos como ele é louco por essa menina. Aposto a minha navalha que ainda hoje, o mais tardar amanhã, ele nos dará o ar da sua graça. A sua navalha? Aquela que você há pouco tempo esqueceu onde tinha guardado? O deboche na voz de Mortola fez Basta apertar os lábios. Você está amolecendo, Basta, observou Capricórnio. Sua cabeça quente está enovoando os seus pensamentos, mas vamos a outro souvenir que você nos trouxe. Fenoglio não desgrudava os olhos de Capricórnio por um só instante. Ele o observava como um artista que, depois de longos anos, revê um quadro que pintou, e, a julgar pela expressão em seu rosto, estava gostando do que via. Meg não conseguia ver nenhum vestígio de medo em seus olhos, apenas uma curiosidade quase incrédula e satisfação. Satisfação consigo mesmo. Capricórnio não gostou desse olhar, como Meg também notou. Ele não estava acostumado a ser encarado tão destemidamente como fazia o velho escritor. Basta me contou algumas coisas estranhas a seu respeito, senhor. Fenoglio! Meg observou o rosto de Capricórnio. Ele teria lido alguma vez o nome que ficava na capa de coração de tinta logo abaixo do título? Até mesmo a voz dele é como imaginei, Fenoglio sussurrou para Meg. Ele parecia encantado como uma criança diante da jaula do leão. Só que Capricórnio não estava dentro da jaula, pensou Meg. A um olhar de seu chefe, Basta cravou o cotovelo com tanta força nas costas do velho homem que ele perdeu o fôlego. Não gosto que cochichem na minha presença, declarou Capricórnio enquanto Fenoglio ainda ofegava. Como disse, Basta contou-me uma história deveras mirabolante, que o senhor afirma ser o homem que escreveu um certo livro. Como é mesmo que ele se chama? Coração de tinta. Fenoglio esfregou as costas doloridas. Ele se chama Coração de Tinta, pois trata de alguém cujo coração é negro de tanta maldade. O título ainda me agrada. Capricórnio ergueu as sobrancelhas e sorriu. Oh, como devo entender isso? Como um elogio, talvez? Afinal, é da minha história que o senhor está falando. Não, não é não. É da minha. Você apenas aparece nela. Meg viu como Basta indagou Capricórnio com um olhar, mas esse moveu a cabeça de forma quase imperceptível, e as costas de Fenoglio foram poupadas temporariamente. Sei. Que interessante. Então você insiste nas suas mentiras. Capricórnio abriu as pernas e levantou-se da poltrona. Com passos lentos, ele começou a descer os degraus. Fenoglio sorriu para Meg com uma expressão de cumplicidade. Que sorriso é esse? A voz de Capricórnio soou cortante como a navalha de Basta. Ele parou bem na frente de Fenoglio. Ah, é que acabei de me lembrar que a vaidade é uma das características que atribuí a você. Vaidade e... Fenoglio fez uma pausa de efeito antes de continuar. E algumas outras fraquezas, que, no entanto, é melhor que eu não revele diante de seus homens, não é mesmo? Capricórnio observou-o em silêncio durante uma pequena eternidade. Então ele sorriu. Foi um sorriso discreto e apagado, quase que somente com os cantos da boca, enquanto seus olhos passeavam pela igreja, como se ele tivesse se esquecido completamente de Fenoglio. Você é um velho insolente, ele disse, e mentiroso ainda por cima, mas se pretende me impressionar com seus desaforos e suas vigarices como fez com Basta, terei que desapontá-lo. As suas afirmações são ridículas, assim como você, e foi uma idiotice completa da parte de Basta trazê-lo até aqui, pois agora teremos que nos livrar de você de alguma maneira. Basta empalideceu. Ele se aproximou de Capricórnio com a cabeça encolhida entre os ombros.
Mas e se ele não estiver mentindo? Meg o ouviu sussurrar para Capricórnio. Ambos afirmam que todos nós morreremos se encostarmos no velho. Capricórnio olhou para Basta com tanto desprezo que ele cambaleou para trás, como se tivesse sido golpeado. Fenoglio, porém, parecia estar se divertindo divinamente. Meg teve a impressão de que ele observava tudo aquilo como se fosse uma peça de teatro que estava sendo representada especialmente para ele. Pobre Basta, ele disse para Capricórnio. Você está sendo injusto com ele novamente, pois ele tem razão. E se eu não estiver mentindo? E se eu realmente tiver inventado os dois, você e Basta? Vocês irão se desfazer no ar se me fizerem alguma coisa? Sim. Tudo indica que é isso que vai acontecer. Capricórnio soltou uma gargalhada, mas Meg percebeu que ele estava refletindo sobre o que Fenoglio dissera e que as palavras do escritor o haviam deixado preocupado, por mais que ele se esforçasse para esconder isso atrás de uma máscara de indiferença. Eu posso provar que sou quem afirmo ser, disse Fenoglio tão baixinho que, além de Capricórnio, somente Basta e Meg puderam ouvir suas palavras. Devo dizer isso aqui diante de seus homens e de suas mulheres? Devo contar a eles sobre os seus pais? A igreja estava em silêncio. Ninguém se mexia, nem Basta, nem os homens que esperavam diante dos degraus. Até as mulheres que estavam limpando o chão debaixo da mesa ergueram-se para olhar na direção de Capricórnio e do velho desconhecido. Mortola ainda estava ao lado da poltrona. Ela esticara o queixo para a frente como se assim pudesse ouvir melhor o que estava sendo sussurrado lá embaixo. Capricórnio examinou suas abotoaduras sem dizer uma palavra. Elas pareciam gotas de sangue em sua camisa clara. Então ele dirigiu novamente os olhos sem cor para o rosto de Fenoglio. Diga o que quer dizer, velho, mas se tem amor à vida, diga de forma que só eu escute. Ele disse isso em voz baixa, mas Meg ouviu em sua voz a cólera reprimida com muito esforço. Ela nunca sentira tanto medo dele antes. Capricórnio fez um sinal para Basta, que recuou alguns passos relutante. A menina pode ouvir, não é? Fenoglio pôs a mão no ombro de Meg. Ou você também tem medo dela? Capricórnio nem ao menos olhou para Meg. Ele só tinha olhos para o velho homem que o havia criado. Então fale de uma vez, mesmo que não tenha nada a dizer. Você não é o primeiro nessa igreja que tenta salvar sua pele com algumas mentiras. Mas se continuar com seus disparates, ordenarei a Basta que enrole uma linda víbora em volta do seu pescoço. Sempre tem alguns espécimes em casa para ocasiões como essa. Fenoglio também não se impressionou muito com essa ameaça. Bem, ele disse, lançando um olhar ao redor, como se lamentasse não ter mais público. Por onde vou começar? Bem, primeiro alguns princípios fundamentais. O narrador de uma história não escreve tudo o que sabe sobre os seus personagens. O leitor não precisa saber de tudo. É melhor que algumas coisas sejam segredos que o narrador compartilha com as suas criaturas. No caso dele, por exemplo, ele apontou para Basta. Eu sempre soube que ele foi uma criança muito infeliz antes de você recolhê-lo. Como foi dito de forma tão acertada num livro maravilhoso. É terrivelmente fácil convencer uma criança de que ela é detestável. Basta estava convencido disso. Não que você o tenha feito mudar de opinião. Não. Porque ele o faria. Mas de repente havia alguém a quem ele podia se afeiçoar. Alguém que lhe dizia o que devia fazer. Ele encontrou um Deus, Capricórnio. E mesmo que você o trate mal, bem, quem disse que todos os deuses são bondosos? A maior parte deles é severa e cruel, não é mesmo? No livro, eu não escrevi tudo isso. Eu sabia. Isso já era o suficiente. Mas agora chega de falar de Basta. Vamos a você. Capricórnio não tirava os olhos de Fenoglio. Seu rosto estava tenso como se tivesse se transformado em madeira. Capricórnio. A voz de Fenoglio soou quase carinhosa como ele pronunciou o nome. Ele olhou por cima dos ombros de Capricórnio como se tivesse esquecido que falava de alguém em carne e osso, que estava na sua frente e não mais num mundo feito somente de palavras entre duas capas de papelão. É claro que ele tem um outro nome, mas nem mesmo se lembra mais qual é. Ele se fez chamar de Capricórnio desde que tem 15 anos por causa do signo do zodíaco sobre o qual nasceu. Capricórnio, o inacessível, o insondável, que gosta de se fazer de Deus ou de diabo, conforme as circunstâncias. Mas o diabo tem mãe? Pela primeira vez, Fenoglio olhou nos olhos de Capricórnio. Você tem. Meg olhou para a gralha. Ela andara até a escada com as mãos nodosas fechadas, mas Fenoglio falava baixo. Você gosta de espalhar que ela provém de uma casa nobre. Ele prosseguiu. Sim, às vezes você até gosta de contar que ela era filha de um rei. O seu pai, conforme você afirma,
era um escudeiro na corte do pai dela. De fato, é uma bela história, mas posso lhe contar a minha versão? Pela primeira vez, Meg viu no rosto de Capricórnio algo que podia ser medo, um medo sem nome, sem começo nem fim. E atrás dele, como uma gigantesca sombra negra, erguia-se o ódio. Meg tinha certeza. Capricórnio teria matado Fenoglio naquele instante, mas o medo atava as mãos de seu ódio e o tornava ainda maior. Fenoglio também via isso? Sim. Conte a sua história, por que não? Os olhos de Capricórnio estavam vidrados como se de uma serpente. Fenoglio deu um sorriso maroto como o de seu neto. Bem, vamos continuar. A história do escudeiro naturalmente é mentira. Meg seguia tendo a impressão de que o velho homem se divertia magnificamente. Ele se comportava como se estivesse brincando com um gatinho. Como ele podia conhecer tão mal a criatura que havia criado? O pai de Capricórnio era um simples ferreiro, Fenoglio prosseguiu, sem se deixar perturbar pela cólera fria nos olhos de Capricórnio. Ele deixava o filho brincar com o carvão em brasa e às vezes batia nele tão violentamente como batia o ferro que forjava. A compaixão era punida com surras, as lágrimas também, assim como cada eu não sei ou eu não consigo. A força é o que conta. Foi o que ele ensinou ao filho. O mais forte faz as regras. Somente ele, portanto, trate de ser você quem as faz. A mãe de Capricórnio também considerava essa a única verdade no mundo. Nada podia contestá-la. Dia após dia, ela dizia ao filho que um dia ele seria o mais forte. Ela não era uma princesa, e sim uma criada com mãos e joelhos ásperos, e seguia o filho como uma sombra, mesmo quando ele começou a sentir vergonha dela e inventou uma nova mãe e um novo pai para si. Ela o admirava por sua crueldade, adorava ver o medo que ele espalhava, e amava o seu coração negro como tinta. Sim, seu coração é uma pedra, Capricórnio, uma pedra negra, tão capaz de sentir pena como um pedaço de carvão, e você tem muito orgulho disso. Capricórnio começou a mexer novamente em suas abotoaduras. Ele as girava e examinava absorto, como se toda a sua atenção estivesse dedicada às pequenas peças vermelhas de metal, e não às palavras de Fenoglio. Quando o velho escritor se calou, Capricórnio puxou a manga do casaco cuidadosamente sob o punho e puxou um fio de linha da barra. Ele pareceu ter removido a cólera desse modo. Toda a cólera, o ódio, o medo, nada mais se podia ver em seu olhar pálido e indiferente. Essa é mesmo uma história espantosa, velho, ele disse em voz baixa. Gostei dela. Você é um bom mentiroso e por isso vou mantê-lo aqui. Por enquanto. Até eu me fartar das suas histórias. Me manter aqui? Fenoglio impertigou-se. Eu não pretendo ficar aqui. O que? Mas Capricórnio tapou a boca dele com a mão. Nem mais uma palavra, ele sussurrou. Basta me contou sobre os seus 3 netos. Se você me causar problemas, vou contar as suas mentiras para os meus homens. Pedirei a Basta que embrulhe algumas víboras em papel de presente e as deixe na porta da casa dos seus netos. Foi claro, meu velho? Fenoglio deixou a cabeça cair como se Capricórnio tivesse quebrado seu pescoço apenas com algumas palavras sussurradas. Quando ele a ergueu novamente, o medo estava instalado em cada ruga de seu rosto. Com um sorriso de satisfação, Capricórnio enfiou a mão no bolso da calça. Sim, todos vocês têm o coração mole atado a alguma coisa, ele disse. Filhos, netos, irmãos, pais, cães, gatos, canários, todo mundo tem. Camponeses, donos de lojas, até mesmo os policiais têm família ou pelo menos um cão. Você devia ter visto o pai dela. Capricórnio apontou para Meg tão de repente que ela levou um susto. Ele virá até aqui, mesmo sabendo que não o deixarei ir embora, nem ele nem a filha dele. Mesmo assim ele virá. Esse mundo não está maravilhosamente organizado? Sim, murmurou Fenoglio, maravilhosamente. E pela primeira vez ele contemplou sua criatura não com admiração, mas com repulsa. Capricórnio preferiu assim. Basta! Ele gritou, e fez um sinal para que ele se aproximasse. Basta se pôs a andar exageradamente devagar. Ele ainda parecia ofendido. Leve o velho para o quarto onde prendemos Darius antes, ele ordenou Capricórnio, e ponha uma sentinela na porta. Você quer que eu o leve para sua casa? Sim, por que não? Afinal de contas, ele afirma ser algo como meu pai. Além disso, as histórias dele são divertidas. Basta sacudiu os ombros e pegou o braço de Fenoglio. Meg olhou assustada para o escritor. Logo ela estaria totalmente sozinha com as paredes sem janelas e com a porta trancada num estábulo de Capricórnio. Mas Fenoglio segurou a mão dela antes que Basta pudesse levá-lo. Deixe a menina comigo, ele disse para Capricórnio.
Você não pode prendê-la de novo naquele buraco e deixá-la sozinha. Capricórnio lhe deu as costas com uma expressão de indiferença. Como quiser, de qualquer forma, o pai dela logo estará aqui. Sim, Mo viria. Meg não conseguia pensar em outra coisa enquanto Fenoglio a levava consigo com um braço em seu ombro, como se pudesse realmente protegê-la de Capricórnio, de Basta e de todos os outros. Mas ele não podia. E Mo poderia? É claro que não. Por favor, ela pensou. Talvez ele não conseguisse mais encontrar o caminho. Ele não podia vir. Era a única coisa que ela desejava, a única coisa em todo o mundo. 35. Objetivos distintos. Faber enfiou o nariz no livro. Você sabia que os livros cheiram a noz moscada ou a outras especiarias exóticas? Quando eu era pequeno, sempre gostava de cheirá-los. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Farid avistou o automóvel. Quando ele apareceu na estrada, Dedo Empoeirado estava deitado debaixo de uma árvore tentando refletir. Desde que soubera que Capricórnio estava de volta, ele não conseguira mais ter um único pensamento claro. Capricórnio estava de volta e ele ainda não sabia onde procurar o livro. As folhas desenhavam sombras bem no seu rosto. O sol atravessava os galhos como agulhas brancas e quentes, e ele sentia a testa arder. Basta e Nariz Chato também haviam voltado, é claro. O que ele esperava? Que eles ficassem fora para sempre? Por que você está nervoso, Dedo Empoeirado? Ele sussurrou para as folhas. Você nunca deveria ter voltado para cá. Sabia que era perigoso. Ele ouviu passos se aproximarem, passos apressados. Um carro cinza. Farid ofegava quando se ajoelhou ao seu lado na grama, de tão depressa que correra. Acho que é língua encantada. Dedo Empoeirado levantou-se de um salto. O garoto sabia do que estava falando. De fato sabia distinguir aqueles besouros de lata fedorentos. Ele próprio nunca conseguira. Afoito, ele seguiu Farid até o ponto de onde se enxergava a ponte. Como uma cobra preguiçosa, a estrada ondulava em direção à aldeia de Capricórnio. Não lhe restava muito tempo caso quisesse cortar o caminho de Língua Encantada. Sem parar para pensar, os dois desabaram em costa abaixo. Farid foi o primeiro a pular no asfalto. Dedo Empoeirado sempre tivera orgulho da própria agilidade, mas o garoto era ainda mais hábil do que ele, rápido em suas pernas finas como as de um gamo. Agora ele já brincava com o fogo como um cachorrinho, tão esquecido da vida que de vez em quando o Dedo Empoeirado lembrava, com um palito de fósforo aceso, de que eram quentes os dentes daquele cãozinho. Língua Encantada friou bruscamente quando viu o Dedo Empoeirado e Farid no meio da estrada. Ele parecia muito cansado, como se tivesse dormido mal algumas noites. Ao lado dele estava Elinor. De onde ela vinha? Ela não tinha voltado para casa e para o seu mausoléu de livros? E onde estava Meg? O rosto de Língua Encantada se fechou quando ele viu o Dedo Empoeirado. Ele desceu do automóvel. É claro! Ele exclamou enquanto andava na direção de Dedo Empoeirado. Você contou para eles onde estávamos. Quem mais seria? O que Capricórnio prometeu a você dessa vez? Eu contei o que para quem? Dedo Empoeirado recuou. Não contei nada para ninguém. Pergunte ao garoto. Língua Encantada nem ao menos olhou para Farid. A devoradora de livros também descera. Ela ficou ao lado do automóvel com cara amarrada. A única pessoa aqui que contou alguma coisa foi você, exclamou Dedo Empoeirado. Você contou ao velho sobre mim, embora tivesse prometido que não contaria. Língua Encantada parou. Era tão fácil fazê-lo se sentir culpado. Vocês deveriam esconder o automóvel debaixo das árvores. Dedo Empoeirado apontou para a beira da estrada. A qualquer momento pode passar um dos homens de Capricórnio e eles não gostam nem um pouco de automóveis estranhos. Língua Encantada virou-se e olhou para a estrada. Você não está acreditando nele, não é? Exclamou Elinor. É claro que foi ele quem traiu vocês. Quem mais seria? É só ele abrir a boca que já começa a mentir. Basta levou Meg. Língua Encantada soou inexpressivo, bem diferente de antes, como se junto com sua filha tivesse levado também o timbre de sua voz. Eles também levaram Fenoglio. Ontem de manhã, quando fui buscar Elinor no aeroporto. Desde então estamos procurando essa maldita aldeia. Eu já não sei mais quantas aldeias abandonadas há nessas colinas. Somente quando passamos pela barreira da estrada é que tive certeza de que finalmente estávamos na estrada certa. Dedo Empoeirado ficou calado olhando para o céu. Alguns pássaros voavam para o sul, negros como o uniforme dos homens de Capricórnio. Ele não vira quando eles haviam trazido a menina, mas também não ficaram o dia inteiro olhando para o estacionamento. Basta passou vários dias fora. De fato, eu pensei que ele estava procurando vocês, ele disse. Você tem sorte dele não ter conseguido apanhá-lo. Sorte?
Elinor ainda estava ao lado do automóvel. Então ela exclamou para a língua encantada. Diga para ele sair do nosso caminho, ou eu mesma vou passar por cima dele. Ele estava macumunado com esses incendiários miseráveis desde o começo. Língua encantada ainda olhava para Dedo Empoeirado como se não pudesse decidir se acreditava nele ou não. Os homens de Capricórnio invadiram a casa de Elinor, ele disse finalmente. Eles fizeram uma fogueira no jardim com todos os livros da biblioteca dela. Dedo Empoeirado teve que admitir que por um momento sentiu quase uma certa satisfação. O que aquela fanática por livros estava achando? Que Capricórnio simplesmente a esqueceria? Ele sacudiu os ombros e olhou para Elinor com uma cara inexpressiva. Isso era de se esperar, ele disse. Isso era de se esperar? A voz de Elinor quase não saiu. Agressiva como um fila, ela partiu para cima dele. Farid se interpôs no caminho, mas ela o empurrou tão bruscamente para o lado que ele caiu no asfalto quente. Talvez você consiga enganar esse garoto com os seus números de cuspir fogo e com suas bolas coloridas, seu devorador de fósforos. Ela vociferou. Mas comigo isso não funciona. De todos os livros da minha biblioteca, a única coisa que sobrou foi um monte de cinzas. A polícia ficou muito admirada com a maestria do incendiário. Pelo menos eles não incendiaram a sua casa, senhora Loredan. Nem mesmo houve danos no seu jardim, a não ser pela mancha do fogo no gramado. De que me interessa a casa? De que me interessa a maldita grama? Eles queimaram meus livros mais preciosos. Dedo Empoeirado viu as lágrimas em seus olhos, mesmo tendo virado o rosto depressa, e de repente sentiu uma certa compaixão. Pensando bem, talvez ela fosse semelhante a ele. O lar dela também consistia em papel e tinta de impressão como o dele. Talvez ela se sentisse tão estranha quanto ele no mundo real. Mas Dedo Empoeirado não demonstrou sua compaixão. Ele a escondeu sobre a máscara de deboche e da indiferença, assim como ela escondia o seu desespero com a raiva. Mas o que a senhora estava pensando? Capricórnio sabia o seu endereço. Era de se prever que ele mandasse os homens dele depois que vocês simplesmente desapareceram, e sempre foi muito rancoroso. Ah, é? E por que ele sabia onde eu moro? Por você? Elinor ergueu a mão com os punhos fechados, mas Farid segurou o braço dela. Ele não denunciou nada, o garoto exclamou. Nada nem ninguém. Ele só está aqui para roubar uma coisa. Elinor abaixou o braço. Então é isso, Língua Encantada pôs-se ao lado dela. Você veio buscar o livro. Isso é loucura. É? E você? O que pretende fazer? Dedo Empoeirado olhou para ele com desprezo. Você pretende simplesmente entrar na igreja de Capricórnio e pedir a ele que devolva sua filha? Língua Encantada não respondeu. Ele não vai devolvê-la e você sabe disso, prosseguiu Dedo Empoeirado. Ela é apenas a isca, e assim que você tiver mordido, vocês dois serão prisioneiros de Capricórnio, provavelmente até o fim da vida. Eu queria trazer a polícia. Irritada, Elinor libertou seu braço das mãos morenas de Farid, mas Mortimer foi contra. O que foi inteligente da parte dele. Capricórnio teria mandado Meg para as montanhas e vocês nunca mais a veriam. Língua Encantada olhou para a direção em que atrás das colinas se via o contorno escuro das montanhas. Espere até eu roubar o livro, disse Dedo Empoeirado. Essa noite entrarei novamente na aldeia. Não posso libertar a sua filha como da última vez, pois Capricórnio triplicou as sentinelas, e à noite a aldeia fica mais clara do que a vitrine de uma joalheria. Mas talvez eu descubra onde ela está presa. Aí você pode fazer o que quiser com essa informação, e como agradecimento por meus esforços, antes você lerá o livro e tentará me mandar de volta. Que tal? Dedo Empoeirado achou a proposta bastante racional, mas Língua Encantada refletiu brevemente e então recusou com a cabeça. Não, ele disse. Não, sinto muito. Não posso mais esperar. Meg já deve estar se perguntando onde estou. Ela precisa de mim. E com isso, ele se virou e voltou para o automóvel. Mas antes que ele pudesse entrar, Dedo Empoeirado se pôs em seu caminho. Eu também sinto muito, ele disse enquanto abria a navalha de basta. Você sabe que eu não gosto dessas coisas, mas às vezes precisamos proteger as pessoas contra as próprias besteiras. Não vou permitir que você entre às cegas nessa aldeia como um coelho numa armadilha apenas para que Capricórnio capture você e a sua maravilhosa voz novamente. Isso não vai ajudar a sua filha e a mim muito menos. A um sinal de Dedo Empoeirado, Farid também pegou a sua navalha. Ele a comprara para o garoto numa cidadezinha à beira-mar. Quase não passava de um canivete, mas Farid a encostou com tanta firmeza nas costelas de Eleanor que ela contraiu o rosto. Meu Deus, você está querendo me cortar de verdade, seu pequeno cretino, ela vociferou. O garoto recuou, mas não abaixou a faca.
Tire o carro daí, língua encantada, ordenou o dedo empoeirado. E não tenha ideias idiotas. O garoto vai segurar a faca no peito da sua amiga maluca por livros até que você volte aqui. Língua encantada obedeceu, naturalmente. O que mais ele poderia fazer? Eles amarraram os dois nas árvores que cresciam atrás da casa incendiada e apenas alguns passos de distância de seu acampamento. Elinor reclamou aos berros como Gwyn fazia quando era puxado para fora da mochila pelo rabo. Pare, ralhou o dedo empoeirado. Não será de grande ajuda para nós se os homens de Capricórnio nos acharem aqui. Aquilo funcionou. Ela parou na hora. Língua encantada havia encostado a cabeça no tronco da árvore e fechado os olhos. Farid testou mais uma vez todos os nós das cordas até que Dedo Empoeirado chamou com um sinal. Você vai ficar aqui vigiando os dois quando eu entrar na aldeia essa noite. Ele cochichou. E não me venham com os espíritos novamente. Afinal, dessa vez você não estará sozinho. O garoto olhou para ele melindrado, como se Dedo Empoeirado tivesse posto a sua mão no fogo. Mas eles estão amarrados, ele protestou. O que há para vigiar? Até hoje ninguém conseguiu desmanchar os meus nós. Palavra de honra. Por favor, quero ir com você. Eu posso vigiar ou distrair as sentinelas. Posso até mesmo entrar na casa de Capricórnio. Eu sou mais silencioso do que Gwyn. Mas Dedo Empoeirado sacudiu a cabeça. Não, ele disse em tom rude. Hoje irei sozinho. E se precisar de alguém para me seguir feito uma sombra, eu arrumo um cachorro. Então ele deixou o garoto. Era um dia quente. O céu sobre as colinas estava azul e sem uma única nuvem. Ainda faltavam muitas horas para escurecer. Se você está gostando, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros. Fim da 6ª parte do livro Coração de Tinta.